Estamos então dando continuidade ao estudo dos livros que tratam da trilogia analítica. Nós temos uma série grande de livros de leitura terapêutica, a maioria deles é de autoria do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da nossa sociedade e da metodologia keppiana de análise, né? E também alguns desses livros são de minha autoria e de outros autores. Nós temos analisado já no programa passado esse livro ABC da Trilogia Analítica, que aqui está, e que vocês então vão continuar seguindo nesta programação, quando nós vamos tratar mais do aspecto da medicina psicossomática trilógica. Aliás, esse é um campo, né, Dr. Kepp, de altíssima especialização que o senhor desenvolveu. Eu particularmente conheci o senhor nesse campo, quando o senhor tinha já o seu trabalho no HC, no Hospital das Clínicas. Foi o professor Medina, que era da Clínica de Ginecologia e Obstetrícia da USP, que me encaminhou o senhor lá no HC e já me disse naquela ocasião, se esse psicanalista não cura um cliente, uma cliente, ele então, essa cliente não vai ter condição de se curar, porque essa metodologia, isso que esse psicanalista faz é uma coisa única no mundo. Então eu fiquei muito impressionada com isso que ele disse e fui conhecer o seu trabalho, inclusive me beneficiei diretamente dele, vários parentes e amigos também se beneficiaram, e aí eu desenvolvi a minha pesquisa no campo da medicina psicossomática. Meu interesse maior foi esse e resultou inclusive nesse livro A Cura pela Consciência, Teomania e Estresse, que eu publiquei depois, um pouco mais adiante, e que já foi traduzido e publicado em 9 idiomas. Está conhecido, bem conhecido, não só pela comunidade científica, mas por muitas pessoas que se beneficiaram da sua ciência psicossomática. O Franz Alexander, ele desenvolveu as teorias freudianas no campo da psicossomática, mas o senhor, então, deu um passo muito grande adiante, porque o senhor introduziu as suas descobertas no campo da psicanálise no tratamento das doenças orgânicas, o que se demonstrou e se demonstra altamente eficaz. Eu escrevi aquele livro lá, A Medicina da Alma, justamente nessa ocasião. Eu tinha lá com o professor Vasconcelos, Edmundo Vasconcelos, cirurgião, tinha um setor lá de medicina psicossomática dentro da clínica dele. E à medida que eu atendia lá os clientes que ele encaminhava, os outros profissionais encaminhavam também, e depois todo o Hospital das Clínicas também encaminhava. Era o professor Decour na cardiologia, era o professor Ernesto Mendes, né, na clínica de alergia, era o professor Medina, lá na ginecologia obstetrícia, o professor Sampaio, na dermatologia. Bom, em geral, os professores encaminhavam aqueles casos que eles achavam enigmas da medicina e que não tinham cura, seja com medicamentos, seja com tratamento orgânico, né, com operações. E eu mesmo admirava que, conversando com esses clientes, eles adquiriam, às vezes, rapidamente uma cura, como casos, por exemplo, de artritismo, de retocolite ulcerativa, que, em geral, não tem cura através dos medicamentos. E mesmo casos de alergia, de cefalgia, dor de cabeça, as pessoas tinham uma recuperação, às vezes, rápida até. De maneira que eu já em Viena, né, já tinha um estudo a respeito desse processo. Depois eu desenvolvi no Brasil esse estudo que eu trouxe de lá, seja a parte psicanalítica freudiana, a parte do Viktor Frankl, né, questão da análise existencial, a conscientização, ou do próprio Caruso. Caruso era um conde que veio da Rússia. Ele até havia fugido lá do comunismo em 17 e criou em Viena uma sociedade de psicanálise chamada Arbeitskreis,
für Tiefenpsychologie, quer dizer, o círculo de psicologia profunda, pois ele colocou Wiener, né? Quer dizer, de Viena, e onde ele já colocava questões de filosofia. Então ele dizia que o ser humano adoece porque ele absolutiza o relativo e relativiza o absoluto. Quer dizer, ele torna o que é relativo absoluto e o que é absoluto relativo. Então, a partir daí, eu apliquei esse trabalho tentando unir a questão da ciência, né, da experimentação com filosofia e teologia também. E nós tivemos um bom resultado, porque aí nós aprendemos a lidar com o ser humano assim universal, né? Em todos os aspectos. O senhor sabe, o ser humano, ele não é só experimentação, ciência, algo orgânico, fisiológico. O ser humano é também a filosofia de vida, né? Weltanschauung, como fala na Alemanha, ou na língua alemã. Todo mundo tem uma visão do mundo. Welt é mundo, Anschauung é uma maneira de ver, uma filosofia do mundo. De maneira que esse trabalho nosso visa, então, a união da experimentação com a filosofia de vida e há também artes, né, a estética, que forma o ser humano integral. Agora, o que é importante é essa descoberta do Freud, veja aí, essa sentença que eu coloquei. Veja que o maior mal é não reconhecer o próprio mal. O que quer dizer isso, né? O maior mal é não reconhecer que a pessoa tem um mal. Então, isso que o Freud descobriu é que ele colocou, infelizmente, mais no aspecto sexual, dizendo que eram ideias indecentes, mais de cunho sexual, que a pessoa escondia. E aí ficava com doenças, seja mentais, neuroses, né? Até doenças, psicoses mesmo, ou doenças físicas. E com isso ele abriu um campo enorme de conhecimentos e começou a mudar a medicina. Ele falava que psicoterapia, né, psicanálise não era medicina, que ele ficaria muito triste se um dia colocassem a matéria dele num setor da medicina, porque é um outro setor, né? Se os senhores examinarem, os senhores verão que medicina em geral é mais organicista, psicanálise, psicoterapia é mais mental. É um outro campo de conhecimentos. Veja um cartaz que eu coloquei aí. Veja que os principais meios de cura, veja lá, primeiramente é por medicamentos, né, que a medicina usa, ou até mesmo o tratamento de choque, né, psicoterapia, assim, no sentido fisiológico, é eletrochoque. Depois veja lá, internações, né, insulinoterapia, até lobotomia. E em segundo lugar, muitos aconselham, né, exercícios nas águas, né, spa, como chamam, florais, yogas, né, o zen budismo, ou a questões de perfume. Em terceiro lugar, veja agora, a psicoterapia mais séria, então o uso de divã, face a face, a superficial. Ou então a orientação psicológica. E a psicanálise, né? Tem a freudiana, que é de origem sexual, as teorias, tem a junguiana, tem também a existencial, né, do Viktor Frankl, e aí do Igor Caruso, como eu falei, Tiefenpsychologie. Então, eu quero dizer com isso, né, que a questão da doença parece que, porque se manifesta mais no físico, é mais evidente, é mais clara na vida fisiológica, no corpo, então a ideia é que a doença seria basicamente uma doença do corpo, e não
que essa questão do corpo viria de uma outra parte mais importante, que é do sentimento, das ideias, da alma. Que o corpo pensa, o corpo sente. Então, se, vamos dizer, a parte interna tem um sentimento ruim, atinge o corpo, é claro. O sentimento ruim não é só mental. E também o pensamento ruim não é só mental, é também fisiológico. Então eu posso dizer o seguinte, que a origem das doenças, vejam outro cartaz que eu coloquei. Tem, primeiramente, a questão da inveja, né? A inveja é descoberta até por Freud. Melanie Klein desenvolveu muito isso, Bion, que o elemento fundamental que leva o ser humano aos desastres, assim, é a inveja. A inveja o que é? É o desejo fortuito, o desejo, assim, simplesmente de querer destruir o bem. O ser humano não quer o bem. É estranho isso. O ser humano, ele não quer nem a vida é um bem, ele não quer. Por isso que há suicídio, por isso que a pessoa tem fracasso às vezes nos negócios, no trabalho, a pessoa por isso desmancha, questão de família, questão de amigos, por isso que a pessoa destrói o que não deveria destruir. Agora eu coloquei também a questão da teomania, veja lá, teomania em segundo lugar, que é advinda da questão da megalomania, né, da soberba, da arrogância. Então eu acho, na minha opinião, que esses dois elementos negativos que são a privação do bem, né? Que a inveja é se privar do bem, que a pessoa não aguenta o bem que tem, então rejeita. A pessoa tem tudo na vida, às vezes tem até dinheiro, tem bens enormes, e a pessoa está sempre descontente. Então é uma questão de inveja. E quanto mais bem a pessoa tem, inclusive uma vida incrível, mais a pessoa rejeita. Agora, é claro, rejeita em si própria e principalmente nos outros. E aquilo que eu chamei de teomania, que é ligado à inveja. A teomania é a questão do indivíduo querer ele fazer a vida como ele quer, mas a vida como ele pensa é errada, compreende? Ele nunca vai conseguir fazer uma vida melhor do que o Criador fez.